Você olha ao redor e todo mundo parece bem, todo mundo parece forte, todo mundo parece no controle. Mas você sabe, é mentira. Tem um tipo de dor que não aparece no raio-x. Um tipo de batalha que não deixa cicatriz visível. É a guerra interna, aquela que acontece em silêncio, no escuro, sem testemunhas. Esse livro é para você, que sorri por fora, mas sangra por dentro, que cumpre os papéis, mas se sente vazio, que vive cansado, mas continua em pé, que aprendeu a se esconder tão bem, que até você se perdeu de si mesmo. Você foi treinado para aguentar, para calar, para engolir o choro, mas nunca te ensinaram a se curar, nunca te ensinaram a voltar para casa, para dentro. Aqui não tem manual de sucesso, fórmula mágica ou promessas vazias. Aqui tem verdade, aqui tem dor, aqui tem confronto, mas também tem cura, clareza e renascimento. Esse é o chamado para todos os homens que estão cansados de sobreviver e que finalmente decidiram viver com coragem, inteireza e propósito. Você está pronto? Então entre. A guerra começa agora, mas dessa vez você não vai fugir. Ele acorda todos os dias, olha no espelho e veste a máscara. A do forte, a do bem-sucedido, a do tá tudo certo. Mas por dentro, o caos, o medo que paralisa, a vergonha que sufoca, as dúvidas que ninguém vê. Ele se esconde. Não porque é fraco, mas porque aprendeu que mostrar dor é errado, que homem de verdade aguenta calado, que sentir é fraqueza. Mentiram para ele, e ele acreditou. O homem que se esconde está em toda parte. Anda ereto, fala firme, ri nas rodas. Mas à noite, deita e sente o peso de um mundo que ele não consegue controlar. A máscara virou armadura, e a armadura, prisão. A cada dia que passa, ele se distancia mais do seu verdadeiro eu. Ele não sabe mais onde termina a fachada e onde começa a alma. Você conhece esse homem. Talvez você seja esse homem. Acostumado a performar, a agradar, a manter a pose. Você coleciona diplomas, metas, status, mas não coleciona paz. A mente é uma zona de guerra, onde a cobrança interna grita mais alto que qualquer elogio. Você não se permite parar, porque parar é encarar. E encarar dói. Encara o vazio, a culpa, o arrependimento, os sonhos que você engavetou para ser aceito. Você não quer ser fraco. Só que o verdadeiro homem forte não é aquele que esconde, é aquele que tem coragem de olhar para dentro e dizer: eu não estou bem, e tudo bem. Coragem não é ausência de dor, é atravessar a dor com os olhos abertos, sem anestesia, sem fuga, sem disfarce. A máscara começa inocente. Você só queria ser respeitado, queria provar que podia, que era suficiente. Mas com o tempo, ela grudou no seu rosto. Hoje, você nem sabe mais quem é sem ela. E sabe o que isso gera? Solidão. Você pode estar cercado de pessoas, mas ninguém te conhece de verdade, porque você não se mostra, você só entrega a versão editada. E quanto mais você se edita, mais você se esvazia. Chega. Esse é o momento de parar de fugir. A verdadeira força nasce no confronto. Tire a máscara, olhe para o espelho e pergunte: quem é esse homem que estou escondendo do mundo? Talvez ele esteja ferido, talvez esteja cansado, talvez esteja cheio de raiva não dita, de desejos reprimidos, de sonhos esquecidos, mas ele está aí e ele é seu. Reconhecer isso não é cair, é levantar pela primeira vez com os pés firmes no chão da realidade. O mundo não precisa de mais homens duros, precisa de homens inteiros. E inteireza só nasce da verdade. Comece admitindo suas dores, seus fracassos, suas vergonhas. Não para se envergonhar mais, mas para se libertar. A vergonha é um veneno que se alimenta do silêncio. Quanto mais você esconde, mais ela cresce. Mas quando você fala, quando você expõe, quando você encara, ela perde a força. O homem que se esconde acha que está se protegendo, mas está se matando aos poucos. Toda emoção reprimida vira doença. Toda verdade negada vira sabotagem. Todo grito interno ignorado vira fracasso externo. Você não é o que esconde, você é o que enfrenta. A liberdade começa quando a máscara cai, quando você decide que não precisa mais provar nada para ninguém, que seu valor não está na performance, mas na presença, que sua dignidade não está no que você mostra, mas no que você sustenta quando ninguém vê. A maior prisão é aquela que você construiu com suas próprias mãos, e também é a única que você pode destruir, com coragem, com verdade, com ação.
Esse é o primeiro capítulo de uma nova história. A história de um homem que não quer mais viver pela metade, que escolhe rasgar a armadura, que decide voltar para casa, para dentro. Você não precisa ser perfeito, precisa ser real, precisa ser livre. E liberdade começa quando você encara o espelho sem filtro e diz: eu me recuso a continuar me escondendo. Chegou a hora de me tornar inteiro. A vergonha não grita, ela sussurra. Ela te pega nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando. Ela te lembra com voz baixa e cruel de tudo o que você errou, de tudo o que você não é, de tudo o que deveria ser. Ela mora na memória do fracasso, nas palavras que você ouviu e acreditou, nos momentos em que se sentiu pequeno, invisível, inadequado. Você pode conquistar o que for, pode vestir o terno, dirigir o carro dos sonhos, ouvir elogios em público, mas se a vergonha ainda governa por dentro, nada disso te liberta, porque a vergonha é uma prisão invisível e ela não precisa de algemas, só precisa da sua permissão para continuar. O homem que se esconde é, antes de tudo, um homem envergonhado, não da vida, mas de si, vergonha do passado. Vergonha das falhas, vergonha de não ser ainda quem sonha ser. E isso corrói a coragem, a clareza, a capacidade de amar, de criar, de agir. Você começa a se sabotar, começa a fugir, começa a se esconder em personagens, em distrações, em desculpas. A vergonha é mestre em criar máscaras, e essas máscaras são pesadas. Você finge que está bem, que superou, que é forte, mas por dentro tem um menino gritando por ajuda, um menino que foi ignorado, que foi criticado, que foi ensinado a engolir o choro. E esse menino virou homem, mas nunca curou suas feridas. Sabe o que a vergonha mais teme? A luz, a exposição, o reconhecimento. Quando você fala, ela perde o controle. Quando você encara, ela se dissolve. Quando você decide não mais se esconder, ela se encolhe. Mas enquanto você fingir, ela reina. E ela reina com crueldade. A vergonha faz você se comparar o tempo todo. Faz você evitar oportunidades por medo de falhar. Faz você não se entregar de verdade a ninguém. Você vive se policiando, se julgando, se sabotando. E o pior, acha que isso é normal. Acha que todo mundo vive assim. Não vive. Só quem ainda não decidiu se libertar. Quer sair disso? Então pare de lutar contra a vergonha. Comece a conversar com ela. Escute o que ela quer te dizer. Pergunte: de onde você veio? Quem te colocou aqui? Vai doer, vai incomodar, mas é o único caminho para a liberdade. Escreva, fale, confesse para alguém confiável, para você mesmo, para Deus, não importa. Mas tire essa vergonha do esconderijo. Ela precisa ser nomeada, precisa ser iluminada. Só assim ela perde a força. A vergonha é alimentada pelo segredo, pela solidão, pela imagem de que você precisa manter tudo sob controle. Mas a verdade é que você não precisa. Você não é perfeito e não precisa ser. Você só precisa ser honesto, inteiro, humano. O homem que se liberta da vergonha não vira um santo. Ele vira um guerreiro, porque para enfrentar o que te paralisa, é preciso coragem. E essa coragem transforma a culpa em consciência, medo em ação, dor em poder. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não é o único que sente isso. Você não está quebrado, está em processo. E processo exige paciência, exige repetição, exige compaixão. Comece agora. Liste as coisas que você mais esconde, as falhas que ainda te envergonham, as escolhas que você gostaria de apagar. E ao lado de cada uma, escreva: eu aceito, porque a cura começa com aceitação. Você não pode mudar o que nega, mas pode transformar o que acolhe. Você não é sua vergonha. Você é o homem que escolhe enfrentá-la. Há um grito preso na garganta de muitos homens, um grito que nunca saiu, um grito abafado pelo medo, pela vergonha, pelo peso da expectativa. É o grito da alma, aquele que queria ter dito não quando foi forçado a dizer sim, aquele que queria ter chorado quando foi mandado engolir o choro, aquele que queria pedir ajuda, mas escolheu o silêncio. E esse grito ainda está aí. Esse silêncio não é paz, é prisão. É uma parede invisível que você construiu tijolo por tijolo, toda vez que se calou para manter a imagem, toda vez que sorriu por fora e sangrou por dentro, toda vez que quis falar e se calou. O silêncio, nesse caso, não é sabedoria, é autoaniquilação. O homem que se esconde também silencia, porque aprendeu que sentir é fraqueza, que reclamar é ser ingrato, que expressar dor é chamar atenção. E então, ele se cala. Mas o corpo não cala, o corpo fala, a ansiedade explode,
A insônia consome. O peso no peito aperta. A raiva sem direção destrói relacionamentos. Porque aquilo que você não fala, o corpo grita. O silêncio é corrosivo. Quantas vezes você quis desabafar e engoliu seco? Quantas vezes teve vontade de dizer, eu não aguento mais, mas respondeu, tá tudo bem? Esse acúmulo cobra um preço. Ele te tira o brilho, te tira a leveza, te tira a capacidade de amar e ser amado. Você começa a viver no automático. Reage em vez de agir. Desconecta da sua essência. Você aprendeu a ser o homem forte, mas nunca te ensinaram a ser o homem verdadeiro. E a verdade exige voz, exige expressão, exige presença. Você não foi feito para engolir emoções. Você foi feito para senti-las, processá-las e transformá-las. O grito engolido virou doença, não física, mas existencial. Você não se reconhece mais. Perdeu a paixão, perdeu o fogo, perdeu a conexão, porque em algum momento você decidiu que era mais seguro se calar do que se mostrar. E agora, sua alma está gritando dentro de um corpo que finge estar bem. Chegou a hora de liberar esse grito, de encontrar sua voz, de recuperar seu som. Comece pequeno, escreva, grite no travesseiro, chore sem se julgar. Converse com alguém que te ouve de verdade. Mas não continue se traindo com esse silêncio. O homem que se liberta é o homem que fala, não para convencer ninguém, mas para se reconectar, para se curar, para voltar a sentir. Não existe cura sem expressão. Não existe liberdade sem voz. Não existe verdade sem ruído. Você não precisa ser eloquente, precisa ser honesto, precisa dizer o que sente, o que pensa, o que teme. E isso, meu irmão, exige coragem. A coragem de ser vulnerável, de não ter todas as respostas, de mostrar que você também precisa. Pare de se esconder atrás do silêncio. Ele não está te protegendo, está te matando, lentamente, silenciosamente, letalmente. Você tem algo a dizer, algo a confessar, algo a pôr para fora. Faça isso. Escreva, fale em voz alta, reze, vá para um lugar onde ninguém te ouça e solte esse grito. O grito do homem que se recusou a continuar engolindo a própria alma. Isso não é fraqueza. Isso é cura, isso é reinício, isso é poder. Quem grita não está se rendendo, está se libertando.